Tem gente chegando. Boa noite a todos. Nessa noite fria, nós vamos aquecer os nossos corações hoje com a minha amiga Adriana, né? Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciar a nossa atividade, vamos orar juntos. Amado Mestre Jesus, queremos aproveitar desse instante, Senhor, em que estamos aqui unidos nesta casa abençoada, para agradecer pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pela saúde, esse patrimônio maravilhoso que nos permite realizar tantas coisas. Agradecer pelo corpo saudável, pela família, pelo trabalho, pelo estudo. Tantas coisas, mestres, para agradecer. Queremos agradecer também, Senhor, pelas vicissitudes, pelas dificuldades do dia a dia, pois se não fossem essas vicissitudes, talvez estivéssemos estacionados, encostados no barranco, como dizem, sem realizar boas obras. Por isso, Mestre, obrigada também pelos percalços, pelas dificuldades. Permita, Senhor, que nessa noite possamos escutar as palavras que nossa amiga Adriana nos trará, não apenas para essa compreensão de momento, mas para levar esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que possamos, daqui a alguns anos, olhar para trás e entender o quanto de paz já conseguimos conquistar dentro de nós. Abençoe, Senhor, as nossas melhores intenções e sê conosco, Mestre, por agora e por todo sempre. Que assim seja. Nesta noite, quem vai nos brindar com as suas palavras é a nossa querida amiga Adriana Martins. Adriana, na vida profissional, é advogada de família e sucessões, é isso? É também professora da universidade, na área do direito, mas, sobretudo, é uma grande companheira e colega de trabalho aqui na Casa Espírita. Faz parte hoje do conselho, né? Me deu assim um branco na hora do conselho, e participa ativamente nas reuniões de estudo, na palestra, como coordenando grupos de estudo. E então, deixo vocês com ela, então. Muito boa noite a todos e todas. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para refletirmos, provocarmos vocês com o tema A Conquista da Paz. Na verdade, quando nós pensamos em conquistar algo, é alcançar algo, promover algo em que nos viramos para irmos buscar aquilo que nos interessa. Então, quando a gente traz a conquista da paz, é sinal que a gente ainda não tem. E a proposta hoje é como conseguir chegar a um estado de paz. Essa temática ela é oportuna nos dias de hoje, porque não é de agora que o mundo está em colapso de guerras, de violências, de sofrimentos, de amarguras, de pesar.
E são situações que nos afligem sobremaneira. E muitas vezes nós, num processo de evolução, não temos forças suficientes para compreender o porquê de tanto sofrimento. Um país brigando com o outro para dominar um território. Um país brigando com o outro devido às questões religiosas. Vejam, um país brigando com o outro por causa das situações econômicas. E nós, então, verificamos que a nossa sociedade, ela carece de paz. Então, a proposta hoje é de nós trabalharmos um pouquinho para podermos compreender os dois sentidos de paz. Então, no primeiro momento, nós vamos compreender a paz do mundo. O que significa a paz do mundo? Na verdade, de tudo que nós estamos acompanhando nos noticiários, na mídia, enfim, na história da humanidade, seria, num plano ideal, a ausência de conflitos externos. E que, claro, vai depender das circunstâncias, dos governantes, daqueles que nós elegemos para nos representar. Mas a pauta principal aqui é a conquista de um outro tipo de paz, a paz interior. É aquela que vai trabalhar com as nossas emoções, é aquela que vai trabalhar com a nossa intimidade. É um estado íntimo de equilíbrio e harmonia. Não depende das condições externas, está ligada à nossa conexão com Deus. E essa situação de não depende das condições externas é algo que a gente precisa também refletir. Quando nós estamos quietinhos no nosso canto e vem alguém e nos provoca. Está vendo? Fulano tirou do meu estado de paz. Será? Não, fulano, eu estava quieta no meu canto, fulano me deixou nervosa, ele gritou comigo. Ele me disse um desaforo. Já estou eu nervosa, mas eu não estava, eu estava tão calma. Então vejam que essa paz interior independe do clima lá fora. Então podemos estar num movimento absurdo, uma gritaria sem fim, mas nós estarmos em busca da conquista da paz interior. Então, não depende de algo externo, e sim de algo que nós vamos conquistar. A doutrina dos espíritos, então, nós separamos sempre, nas nossas falas, o livro dos espíritos não pode faltar, o Evangelho segundo o Espiritismo, nem pensar. E trouxemos outras obras que nos complementam o ritmo aqui das nossas reflexões. E quando nós pensamos em Jesus, no Evangelho, tem lá em João, capítulo 14, versículo 27. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo traz lá Jesus. Então deixa uma mensagem. Veja bem, deixo-vos a paz. Jesus nos convidando, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então a gente já para refletir um pouco. Então nós poderíamos nos perguntar aqui, não precisa me responder, mas só a gente pensar. O que eu entendo como paz? O que eu preciso para ter paz? Será que eu preciso ter a conta no positivo? Se eu tiver a conta no negativo, eu não vou ter paz. Ou eu preciso de um carrinho. Imagina numa noite dessa de frio, ficar na parada de ônibus, tremendo de frio, eu não vou ter paz sentindo frio. Eu preciso de um carrinho para me levar para lá e para cá. Eu preciso de um alimento que me sustente o corpo, muitas vezes frágil. Se eu não tiver esse alimento, eu não vou ter paz. E assim vai. Poderíamos estar aqui enumerando várias situações do nosso dia a dia que tiraríamos a nossa paz.
Mas será que essa paz é aquela que Jesus deixou como mensagem viva do Evangelho? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, se a gente perceber que a gente, na conquista da paz, se a gente mirar para as coisas materiais, para as situações que nos rodeiam, vai ser difícil a gente conquistar essa paz que Jesus está nos propondo aqui. Então, quando Jesus fala da paz, é aquela paz profunda, fruto da confiança em Deus. Então, não é a ausência de problemas. Eu vou estar em paz se os meus filhos estiverem bem, felizes, né? Se eu tiver um casamento próspero, se os meus pais estiverem com saúde. Então, a gente coloca condições para ter paz. Será que, então, essa conquista da paz é uma conquista forte, verdadeira, indestrutível? Pode cair o mundo, que eu vou continuar em paz? E aí, mais adiante, Jesus, no Evangelho, nas suas lições, fala, portanto, que não é a ausência dos problemas, mas a presença da fé, do amor e da resignação. Quando a gente trabalha com a fé, é outro ponto importante. Nós temos fé até a dor bater na nossa porta. Eu acredito em Deus. Aí começam a vir os problemas. E muitos daqueles problemas que temos, nós escolhemos antes de reencarnar. Nós pedimos que o nosso corpo não seja tão vitalizado assim, tão turbinado. A gente pede para vir uma família que a gente precisa conquistar algo. E quando a gente chega aqui e que a dor bate à nossa porta, é aquele abraço apertado, né, Finido? Aquele abraço apertado da dor. A gente pensa, nossa, como sou infeliz. Já ouvi muito, hein? O que eu fiz a Deus? Gente, veja, o que nós fizemos a Deus? Então, nos falta essa fé. Mas eu não estou falando daquela fé que se quebra facilmente. É a fé inabalável. Nós acreditarmos que Deus é o nosso Pai de amor, de bondade, de sabedoria, e que Ele não daria uma prova sem nós merecermos passar. Então, a cada um segundo as suas obras. Mas a gente tem sempre que arrumar um culpado para os nossos fracassos. E aí a gente coloca a culpa no primeiro que vem, em Deus, no próximo, né? Nos espíritos que estão nos obsidiando, e por aí vai. Por isso que a paz e a lei do amor, elas devem andar juntinhas. E aí segue mais um ensinamento lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 15, que eu aproveitei muito do capítulo 15, quando fala que fora da caridade não há salvação. Então eu poderia perguntar, mas o que tem a ver paz com caridade? Tudo, tudo. Então, fora da caridade não há salvação. E quando a gente ouve essa expressão de salvação, parece aquela coisa, né? Olha, se eu agir bem direitinho, eu vou me salvar, eu vou participar do reino dos céus. Não é essa salvação que Jesus estava querendo propor para nós. Então, quando fala da caridade, é que é através dela que nós vamos mudar a lente de vermos as coisas. Então, a paz e a caridade, elas caminharão juntas. E com essa caridade, que tem a ver com o significado profundo que Jesus quis nos ensinar, vai estar ali, né, envolvido no seu conceito o perdão, a tolerância, o amor, que são as sementes da paz. Nós não conseguiríamos conquistar a paz violando o direito do próximo, faltando com respeito, faltando com dignidade ao próximo. Não combina. A estrutura para que a gente possa alcançar as virtudes
não combina com o egoísmo, com o orgulho, com a violência. Então, por isso que essa serenidade, essa conquista de estarmos harmonizados através dessa caridade. Por isso que no Livro dos Espíritos, e agora fazendo, né, o contraponto ao Evangelho, o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos o que entender da caridade, já que só ela é que salva, né? Sem ela não há salvação. Kardec, então, pergunta aos espíritos, então, peraí, então, o que significa caridade? Mas ele não pergunta só isso, ele vai adiante, como entendia Jesus. Então, Kardec não queria saber só o que significava caridade, o amor em ação, mas sim como entendia o Cristo. E vem então a resposta dos espíritos. E a gente costuma, né, de uma certa maneira lúdica, trabalhar com o nosso BIP. Antigamente usava-se BIP. Meu marido usou BIP há muito tempo, né? Ele trabalhava na Copel, quando colocava BIP, 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 era sinal que o alarme estava tocando. Opa, é o BIP. O BIP para nós entendermos o significado da caridade. E começa com B. B de benevolência. O que significa, então, benevolência? É a bondade. É fazer o bem para todos. Ah, não, peraí. Primeiro eu faço para minha família, né? Depois eu vejo para o outro. Primeiro é comigo, depois é com o outro. Qual é a proposta de Jesus? Como ele entendia a caridade? Fazer o bem para todos, sem olhar a quem. Fazer o bem para o bem. Fazer o bem faz bem. Então, é aquela máxima de sair do ego, do egocentrismo, do egoísmo. Eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, e a gente pensar no outro. Se eu tenho comida farta na minha mesa e o outro não tem, como eu vou ter paz? Benevolência. Não sei quem é, nem conheço. Não é do meu sangue, não é da minha família, mas é o irmão que está precisando. E de indulgência, que não é a mesma coisa que benevolência. Indulgência. O que é ser indulgente? É estar numa assertiva, compreender as imperfeições do outro. É pensarmos que o outro não caminha ao mesmo passo que nós. É compreender que o outro gosta mais do vermelho do que do verde. Olha lá. É compreender que o outro ainda não está naquele momento em que eu gostaria que ele estivesse. É aquela compreensão de que se o outro ainda grita e se o outro ainda age com violência, eu preciso entender que isso é o problema do outro. Eu não preciso me igualar ao outro. Indulgência com as imperfeições. E o P de perdão. Perdão das ofensas. E o Evangelho, cá para nós, está recheado de vários exemplos que o Cristo deixou para nós e que atravessa milênios. E está tão atual, que nós percebemos que esse BIP, essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, se pudéssemos praticar 1%, será que eu estou sendo muito tímida, Felipe? Você que é o homem das finanças, Marcos ou a Mauri aí, 1%, 1%. Se o mundo praticasse 1% do BIP, nós já poderíamos estar pensando que o nosso planeta já estaria num processo, e ele está num processo mais rápido de evolução, porque os planetas também evoluem. A Terra também está num processo de evolução, está num processo de transição. Mas quem fará isso? Nós, com as nossas atitudes, com a tomada de decisão. Então eu preciso decidir, eu quero ou não conquistar a paz. O problema é aquela situação morna. Eu não falo nem sim, eu não falo não. Fulano, você gosta de feijoada? Fulano, mas você gosta de... ele não sabe. E a pessoa que não sabe fica na ignorância. Então, a gente precisa aprender
a estar ligado a esse conhecimento para podermos ir em busca da conquista da paz. E qual é a antítese da caridade? Que sem ela não há salvação. O que se opõe à caridade, que é o amor em ação, que é o BIP? Egoísmo e orgulho. No Evangelho, chega a dizer que são as verdadeiras chagas da humanidade. Chagas da humanidade. Egoísmo e orgulho. Então, quando a caridade ela é colocada, né, em ação, eu tenho uma situação de humildade. Eu tenho uma situação de compaixão. Olha a indulgência. Eu ter compaixão com a imperfeição do outro. E diz o Livro dos Espíritos, nas perguntas 913 e 917, fazendo de novo esse contraponto com o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, o egoísmo e o orgulho é que daí deriva todo o mal. Preocupante, né, gente? Preocupante. E dentre todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de nós nos livrarmos dela. Porque a gente tem aquele hábito, né? Aquela proposta de acharmos que o outro que tem o problema maior. Não sou eu. É o outro que me olhou torto, o outro que me provocou. Estava quieta no meu canto, o outro que me provocou. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. E tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que fala, que pergunta: não fazer o bem já é um mal. Se eu fico numa posição estagnada, se eu fico paradinha e do meu lado tem alguém me pedindo ajuda, mas eu não faço mal a ele não, hein? Mas eu também não ajudo, eu não faço nada, fico morna. Morna. Isso já é o mal. E na pergunta 887, eu faço essa pergunta para vocês. Não precisa me responder, só para a gente pensar. Amar os inimigos é possível? A gente não tem nem inimigo nessa vida. Então nem vou responder nada, nem vou pensar nisso aí. A gente não tem inimigo. Mas será que alguém que tem inimigo, é possível a gente amá-lo? Olha a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Na questão 887. Amai os inimigos. É possível? E a resposta dos espíritos, né? Amar os inimigos não é a gente, né, ter a mesma afeição que a gente tem para um ente querido, para um amigo. Não é isto. Não é de repente, de um dia para o outro, acordei agora, aquele fulano que me persegue, vou dar um abraço nele, vou dizer que amo ele. Calma aí. Até pode ser que isso aconteça um dia. Mas qual é a proposta do amor aos inimigos? É perdoá-los. É deixar que aquele mal cuide lá de outras situações e não das minhas. Não é um problema mais meu. Eu vou me libertar. Eu vou ficar tranquilo. Consciência tranquila de não retribuir o mal com o bem. Se eu puder ajudá-lo, eu vou fazê-lo. Então, amar os inimigos é não odiar, é perdoar. Mas esse perdão, ele tem que ser trabalhado. Por isso a conquista da paz, a caridade, olha lá, o BIP, porque a gente precisa empreender esforços. Não é fácil. Mas Deus não nos pede espetáculos de santidade. É uma construção. A nossa evolução é uma construção, dia após dia, trabalhando o nosso emocional, trabalhando o nosso caminho. E o mandamento maior. Certa feita, um doutor da lei pergunta para Jesus para o testar: qual é o maior mandamento? E Jesus então responde: está na lei, está nos escritos. Amar a Deus
de toda a sua alma, de todo o seu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus, capítulo 22, Evangelho, capítulo 15. Amar a Deus sobre todas as coisas é a fé inabalável. É nós compreendermos o que estamos fazendo aqui na Terra. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Por que estamos com determinadas pessoas para o aprendizado? Por que eu estou naquele local desenvolvendo, desempenhando aquela atividade? Por que eu me reúno na casa espírita? Transformação. Amar a Deus, confiar nele, nos seus desígnios. E ao próximo como a ti mesmo. Mas aí outra indagação. Será que é possível eu amar o próximo se eu ainda não me amo? Ninguém me quer, ninguém me gosta. Eu não sirvo para nada. Eu, sou jogado aqui. Nem Deus olha para mim. Opa, peraí, calma. Olha o bip, bipou, bipou. Sinal vermelho. A gente precisa se amar. A gente precisa desenvolver esse sentimento maior, mais puro e genuíno. É o amor, é o cuidar-se, é o amar-se, é pensar que eu sou filha de Deus. Não estou aqui assim à deriva. Tem um Pai maior que está comigo. E aí eu começo a perceber que só o amor constrói. É esse amor que então nós transferimos, exteriorizamos para o nosso próximo. E nessa passagem do doutor da lei, Jesus aproveita sempre o mestre, o maior dos mestres, aproveita essa oportunidade e deixa para nós uma parábola. Vocês já devem, com certeza, terem escutado, e até várias vezes, mas vale a pena relembrar, a parábola do bom samaritano. Então, o homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó. E esse homem, então, foi abordado por assaltantes que o machucaram bastante. Levaram tudo que ele tinha e o deixaram semi-morto na estrada. Então, passa primeiro um sacerdote. Olha, naquela época não tinha um relógio de pulso, mas a gente imagina, estou atrasado, não posso. E passa firme, sacerdote, o homem religioso, o homem com aquela fé em Deus. Ele passou, e o homem lá morto, quase morrendo, semi-morto. Depois passa o levita, mesma coisa. O levita também, ele é um homem religioso. Ele fica nas sinagogas, e ajudando ali aos trabalhos religiosos. É um homem de fé. Passa, olha, e também não faz nada. Tempos depois, vem um samaritano. O samaritano, de origem da Samaria, era ali um povoado que eles eram bastante discriminados pelos sacerdotes, pelos judeus, pelos homens de fé. E ele que parou. Ele parou, olhou, cuidou das feridas, colocou ele no seu burriquinho, levou ele numa hospedaria mais próxima e disse para aquele homem, dono daquela hospedaria, cuide bem dele, eu vou lhe dar uma quantia, mas se precisar de algo, ao meu regressar, à minha volta, eu lhe pagarei. E seguiu viagem. E aí o doutor da lei, ouvindo aquilo, perguntou, mas então, como é que a gente pode entender isso? Quem é o próximo mais próximo? Quem é o próximo mais próximo nosso? Nós nos perguntamos então. Quem agiu de caridade? Então, o que adianta orar, rezar o terço inteiro, saber todas as questões do Livro dos Espíritos, decorar o Evangelho? Caridade, amor em ação. Então, vejam que a fé não está propriamente ligada a uma religião ou outra. A fé em Deus é inata no homem. A fé é acreditar que Deus é o nosso Pai. E ele, então, traz a ideia, Jesus é o nosso irmão. E o nosso próximo não precisa ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso esposo, nossos filhos.
o próximo. Por isso que o BIP, naquela questão da benevolência, é fazer o bem para qualquer um, sem escolher, não, eu faço o bem para o João, para o Joaquim ele não é muito simpático comigo, não vou fazer. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dentre todas desses confrontos que estamos aí, né, assistindo, a Terra, de fato, é um mundo de provas e expiações. Então, por isso que aqui a gente não veio para passear só, né? Quem dera se fosse, né? Então, a gente não está num parque de diversões. Nós estamos num lugar em que precisamos fazer a nossa parte, cada um a sua, para que esse planeta possa, inclusive, passar de um mundo de provas e expiações nesta transição para um mundo de regeneração, onde não haja tanto o predomínio do mal. Mas, para isso, precisamos arregaçar as mangas. Então, os conflitos nos ensinam e, na verdade, nos aprimoram. Mas é a paz que se constrói. Então, essa conquista, ela é construída. Então, a paz se constrói no enfrentamento dos desafios, com fé e resignação. Então, não adianta a gente, né, de vez em quando, fazer que nem o Pedro, né? Pedro, o apóstolo querido e amado, que Jesus veio resgatar, né? Nas suas redes, ele fala, né? Simão Pedro, venha agora pescar as almas, não só os peixes. E Pedro, muitas vezes, ele então se debatia entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele às vezes ficava meio chateado, Jesus, como assim? Essas criancinhas aí, o senhor estava falando, Jesus, Pedro, deixai que venham a mim as criancinhas, porque igual a elas é o reino dos céus, querendo dizer da infância pura das crianças. E muitas outras passagens de Pedro. Quando Jesus diz para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, como que eu não te amo? Claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Pedro, eu te amo. Sim, dou minha vida por ti, mestre. E na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz que ama, e ele amava mesmo. Mas Jesus completou: antes que o galo cante pela terceira vez, você irá me negar. Pedro achou aquilo ali um absurdo. E de fato aconteceu. São as nossas conquistas. Pedro estava sendo testado na sua fé. E após a negativa que o galo canta, ele se transforma num dos maiores apóstolos que o cristianismo já teve. Pedro e Paulo, que foi ali o alicerce da igreja, do apostolado do Mestre. Então, nós não estamos aqui para fazermos espetáculos de santidade. Nós estamos aqui para trabalharmos para a nossa evolução espiritual. Então, muitas vezes, nós vamos ficar enraivecidos, mas se a gente aprender a se conhecer, aprender a verificar o que nos deixa muito chateados, e a gente trabalhar com aquele sentimento, nós estamos promovendo a conquista da paz. Emmanuel, ele traz algumas lições para nós. Emmanuel foi guia espiritual do Chico Xavier, e ele, com muitos livros, com muito manancial de aprendizado para nós. E Emmanuel deixa alguns recados para nós. Um deles é: a paz no coração nasce da consciência tranquila. A paz no coração nasce da consciência tranquila. Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente abre a nossa tela mental para raciocinar, para pensar, para refletir, nós vamos ter embates para que a gente possa confrontar o egoísmo e o orgulho, né? Eu não vou dizer quais armas, mas com as virtudes, com a mala das virtudes
da benevolência, da indulgência e do perdão, para termos a nossa consciência tranquila. A nossa consciência é um caso sério, porque a gente sabe que está errado. Às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira, a gente fala, não vou ver isso aqui não, nem vou me olhar no espelho hoje. Eu sabia que eu não podia retrucar, mas eu retruquei. Então a gente vai conquistando, vai construindo. Né? Então, agir com retidão, cumprir deveres e respeitar o próximo vai gerar serenidade, vai gerar, ok, hoje eu fiz o meu trabalho. Né? Nós aqui, né, salvo, né, algumas exceções, de um modo geral, nós não somos missionários, tal como o nosso Chico Xavier, o nosso Divaldo Franco, que desencarnou faz pouco tempo, como Francisco de Assis, como Bezerra de Menezes e tantos outros. Mas nós temos uma missão, todos nós temos uma missão. E a proposta de Emmanuel é exatamente visualizarmos qual é a nossa missão. No livro, e eu gosto muito, do filósofo Cortella, e ele tem um livrinho, né, que eu faço algumas sinalizações com ele, que se intitula Qual é a sua obra? E ele nos provoca exatamente trazendo, né, essa pauta que Emmanuel também nos provoca. Qual é a nossa obra? Qual é a nossa missão? O que a gente está fazendo aqui? Será que a gente está fazendo nosso dever de casa? E a gente pode fazer isso todos os dias. Fazer assim um remember, um checklist. Hoje eu não feri ninguém. Hoje eu escutei desaforo e fiquei com a boca fechada. Hoje eu nem pensei mal de ninguém. Opa, já estou num processo de transformação. E é assim que começa. Não é um dia para o outro. E aí, mais uma proposta de Emmanuel, espírito, evitar remorsos com atitudes coerentes com o bem. Porque às vezes a gente faz e fala, nossa, mas por que eu fui fazer aquilo? E fica se remoendo, se remoendo. Joga o remorso fora e volta com uma atitude positiva. Vou pedir desculpa, vou pedir perdão, não agir bem, coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Outro espírito que, né, acompanhou o Divaldo aqui na sua missão, né, sublime de amor, ela trabalha muito nas suas obras, na série psicológica, com o autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, diz o espírito, não há paz possível. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos angustiamos e não sabemos o porquê. Já aconteceu isso com vocês? Nossa, estou tão angustiado, alguma coisa, está tudo vazio, o coração está vazio, eu não sei, minha vida está sem propósito, está tudo vazio, eu estou com ansiedade, eu estou com bipolaridade, e vem aquelas doenças psicossomáticas que, inclusive, atingem o nosso corpo. Atingem o nosso corpo. Então, a nossa Joana, muito criteriosa, muito cirúrgica, ela diz, sem autoconhecimento não há paz possível. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Qual o processo que está me tirando, olha lá, que está me tirando daquela calma, daquela conquista para eu ter a paz interior. Então ela diz que a paz exige um mergulho interior, na nossa intimidade. Ninguém precisa ficar apontando o dedo para nós. Ninguém, não precisa. Nós somos juízes de nós mesmos. Porque o nosso tribunal é a nossa consciência. Por isso que a consciência tranquila vai nos levar à paz. Eu fiz o que eu podia, estou tranquila, eu fiz o que eu podia. A terapia do perdão e da reforma íntima. Aliás, essa reforma íntima é a grande proposta da doutrina espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços, pela sua transformação moral, pelos esforços, a vontade firme de acabar com os nossos equívocos, que muitos deles nós carregamos há milênios. A gente tapa o sol com a peneira, mas daqui a pouco vem ele lá. Por isso que a Joana propõe autoconhecimento, vamos nos autoconhecer.
Vamos saber as nossas fragilidades, para a gente poder tomar a vitamina, né, da caridade, que sem ela não há salvação. Portanto, como conquistar então essa paz? Então, a espiritualidade, né, nos livros, nas psicografias, nos ajudam a caminharmos. Primeiro, cultivando a prece diária. Parece chavão, né? Fazer prece todo dia, cultivar a prece, mas, pessoal, vocês já ouviram essa expressão? A prece arromba as portas do céu, principalmente prece de mãe. É um negócio que, olha, é uma fórmula assim que não tem como dar errado. Então, quando você entra no estado oracional, Joana de Ângeles usa essa expressão, estado oracional, você começa a se harmonizar. Às vezes você, né, recebe uma notícia, acontece algo de muito difícil na sua vida, você fica desestabilizado, desarmoniza seu corpo físico, você entra em prece. Por isso que ainda ela fala cultivar a prece, não só nos momentos difíceis, mas é mantê-los, manter uma harmonia, principalmente dentro de casa, que é o nosso local mais propício para desenvolvermos a paz. Dentro de nós, saindo de nós no nosso lar, depois a gente vai exteriorizando isso para o convívio social. Olha que legal, né? Exercitando a paciência e a tolerância, às vezes poucas coisas. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta: tão poucos esforços. Então, olha só, dá até vergonha. Filito, me dá vergonha quando eu leio isso. Tão poucos esforços. Então, a gente pensa, será que estamos fazendo esforços? Poucos esforços. Cada dia é aquele tijolinho, né? Hoje eu estou um pouco mais agitado, olha o autoconhecimento, então eu vou dar uma parada, vou fazer uma prece, vou tentar me harmonizar, praticando a caridade, o perdão. Por isso que essa caridade, que é o BIP, né, é a gente compreender o outro, é a gente não guardar a mágoa, né, a gente não levar, né, o lixo mental do outro para nós, a gente conseguir neutralizar isto. O autoconhecimento, que a gente já vem falando, tendo fé e confiança nos desígnios divinos. E aqui a gente, né, quase ao final, a gente tem alguns exemplos, gente, vários. A gente não poderia trazer, né, muitos aqui, até pelo nosso horário, mas eu separei alguns que marcaram, né, a nossa trajetória. Um deles é Francisco, né? Francisco proveniente de Assis. E ele traz, né, a política franciscana da paz. E através da paz ele desenvolveu, né, todo o limiar da sua vida após a sua transformação na humildade e no amor. Foi até considerado, né, o cuidado que ele tinha com os animais, por isso que fala Francisco, né, é dos animais. Então, Francisco de Assis, ele vinha de uma família muito influente, muito poderosa, né, na Itália, e ele então passou a infância e a mocidade tendo muitos conflitos internos até que algo o tocou. Algo o tocou. E ele então se transforma no Francisco humilíssimo de todos. A humildade de Francisco era notada em todos os lugares. A simplicidade com que ele vivia. Então, ele se desapegou de todas as situações a nível material e foi viver numa simplicidade só. Bezerra de Menezes, o que dizer do nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que muitas mensagens trazidas pela psicografia do Chico Xavier, ele dizia, né, marcada pela renúncia, pela caridade, pelo serviço, não tem como ficar alegre, ficar feliz quando um irmão nosso passa fome, quando um irmão nosso sofre de várias situações.
então eu vou estar com vocês. E ele já podia galgar pairagens superiores, e ele então pediu também, na sua humildade, para continuar conosco, pertinho de nós, nos ajudando, né? Como um guia espiritual. E Jesus, Jesus, o modelo e guia maior que a humanidade já teve, né? Ele que veio trazer o significado maior da paz, né? Principalmente nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos do coração. Olha a proposta de Jesus, bem-aventurados. E, de fato, a paz que procuramos no mundo começa com a paz que cultivamos no coração. Então, o mundo está em guerra, mas nem por isso nós precisamos entrar numa guerra interior. Ao contrário. Então, o movimento tem que ser oposto. Primeiro, eu tenho que conquistar a paz para poder exteriorizar isso para o mundo. Então, a conquista da paz é uma jornada interior. Começa em nossos pensamentos, né? Porque pensamento é vida, a gente plasma situações. Então, num ambiente de muita turbulência, nós podemos, com o nosso pensamento, modificar fluidicamente aquele local. Pensamento, vontade firme, direcionando os fluidos. Está aí Filinto, que no sábado, né, nos trouxe aí o nosso seminário do passe, explicando tudinho com relação aos fluidos, à questão do perispírito e etc. Olha só, pensamento, vida, que modifica, né, o ambiente energético, onde quer que nós estejamos. Então, a conquista da paz, sendo essa jornada interior, começa pensamento, atitudes, escolhas diárias. A gente tem que fazer escolhas. Né? Eu quero, né, dizer sim para o bem, para as coisas nobres, praticar a caridade. Eu vou dizer não, quero dizer não para os vícios, para o orgulho, para o egoísmo, para as inquietações. E ao pacificar-se, o ser humano contribui para a paz coletiva, porque, né, é algo que vai se irradiando. Então, para finalizar, não poderia deixar de ser. Né? Nós trazemos, então, a oração de São Francisco, proveniente de Assis. E essa oração, ela corre, né, séculos. Ela corre séculos. E, como eu disse, tal qual o Evangelho, ela está mais atual do que nunca. E ele, então, Francisco, com toda a sua humildade, ele, então, dirige o pensamento ao Pai Maior, com a fé inabalável, e ele, então, deixa, né, proclamado essa bem-aventurança que Jesus já havia há mais de 2000 anos deixado para nós. E ele, então, começa: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E eu coloquei aqui instrumento em vermelho. Então, de novo, eu volto com aquela pergunta: qual é a nossa missão? Como nós poderemos nos servir de instrumento para a paz, depois de conquistá-la? Então, olha só o roteirinho que Francisco nos deixa. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. O amor neutralizando o ódio. Tá? Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Nós não precisamos levar o lixo para a nossa intimidade. Nós não precisamos agredir quando somos agredidos. Então, olha a instrumentalização dessa conquista da paz. Onde houver o ódio, eu levo o amor. Onde houver a ofensa, eu levo o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Precisamos dessa prece, dessa oração para os nossos governantes, no mundo todo. Né? A discórdia, quando ela se instala, será necessário sermos instrumentos de união, porque a união faz a força. Né? Então, precisamos ficar unidos no bem, no bom propósito. Onde houver a dúvida,
que eu leve a fé. E essa dúvida muitas vezes nos bate à porta, principalmente nos momentos de dor. E Jesus nos convida à fé inabalável. De novo, lembramos de Pedro, né? Quando Jesus andava pelas águas, numa determinada pescaria, num momento de pescaria, e quando os apóstolos viram Jesus andando pelo mar, pelas águas, Pedro então se ensaiou e perguntou: mas eu também quero. Mestre, eu posso? Olha, eu posso? Pode, tu podes tudo. Venha comigo. E Pedro então foi, confiando, né? Confiando, Jesus estava lá, ele foi. Bastou uma marola mais forte, Pedro começa a afundar. Se desespera. Olha lá, olha as marolas da vida. Né? Olha as situações que nos pegam de surpresa, por isso o autoconhecimento. E Jesus, então, dá-lhe a mão para Pedro, devolve Pedro para o barco e fala: Pedro, oh, homens de pouca fé, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, aquele grão pequenininho, menor que um grãozinho de arroz, falaria para aquela montanha, problema, dificuldade, sofrimento, transporta dali para lá. A fé é inabalável. É você acreditar que Deus está no leme. E ninguém passa por dor à toa, do nada. Tudo tem uma explicação. Causas anteriores e atuais. Se não foi escolha nossa nessa vida, são resgates de outras. Onde houver o erro, que eu possa levar a verdade. A verdade liberta. A verdade nos libertará. A verdade. A consciência tranquila do dever bem cumprido. Né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E é essa esperança que nós temos que armazenar essas energias. Esperança. Esperançar. Não é ter uma atitude passiva diante da vida. Ah, isso aí era para acontecer mesmo. Ah, isso então eu vou deixar para lá. Não é sermos passivos. Passividade não. Ficar no morno não. Sermos proativos, mas a esperança que nos leva a visualizar outras frontes, mudar a lente, né? daquela energia ruim, energia baixa, e colocarmos adiante. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. É tão bom ser alegre, é tão bom reconhecer as coisas boas que nos acontecem. Nós, seres humanos, de um modo geral, nos acostumamos a prestar muita atenção naquilo que é desagradável, naquilo que nos incomoda muito, sem percebermos que ao nosso redor há tantas coisas para agradecer, para louvar, para reconhecer. Alegria, alegria. E onde houver trevas, que eu possa levar a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar. Vamos ser um instrumento de consolo e não de apego às coisas materiais, aos vícios, né? Ao sofrimento. É aquela vontade de nos fazermos sempre vítimas de tudo. Não somos vítimas. Consolar que ser consolado. Compreender, olha aí a indulgência, compreender que o outro tem o próprio caminho. Até porque a evolução é individual e intransferível, já nos diz Emmanuel no livro Missionários da Luz. A evolução é individual e intransferível. Então, é compreender que o outro vai chegar lá. A gente não precisa se igualar nas situações complicadas. A gente tem que envolvê-lo, acolhê-lo, para que ele possa caminhar com mais leveza, compreender que ser compreendido. Amar, olha lá, amar, caridade, o amor em ação. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, que fique a mensagem de São Francisco, né? Esse exemplo vivo de paz, de pacificador,
para a gente poder chegar mais rápido nessa conquista da paz. Que Jesus possa estar sempre conosco em nossos corações, hoje, agora e sempre. Obrigado, Adriana, pelas reflexões. Antes de fazermos a prece, gostaria de avisá-los que nós temos atividades na terça-feira à noite, às 15 para as 8 de estudo. Às quartas, enquanto tem a palestra, temos 3 grupos de estudo também. Temos reuniões aos sábados, das 2h30 às 3h30. Também tem 3 grupos. E também aos sábados, ininterruptos, temos o plantão de passes. Começa às 5h30 da tarde até às 6h30 na Casa da Frente, onde atendemos as pessoas com os passes e com o diálogo fraterno para aqueles que tiverem interesse. E quem tiver interesse de se inscrever num desses grupos de estudo, se dirija à biblioteca, à livraria, desculpe, que nós temos a ficha de inscrição. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, queremos agradecer pela palestra da noite, pelas reflexões profundas que pudemos fazer. E permita, Mestre, que possamos, antes de deitar, olharmos para nós mesmos e realmente nos perguntarmos o que temos feito para conquistar essa paz que tanto desejamos. Permita, Mestre, que os espíritos amigos possam nos auxiliar para que possamos ter um diálogo franco conosco mesmo e possamos empreender algumas metas, alguns objetivos para realmente fazermos mudanças interiores e conquistarmos essa paz tão desejada. E aproveitando o momento, Mestre, queremos te pedir pela nossa humanidade, pelo nosso planeta Terra, que atravessa tantas turbulências. Permita, Senhor, que possamos, nós aqui, humildemente, contribuirmos com as nossas energias para que os governantes e todos os povos possam abrir-se às tuas energias superiores, para que um instante que seja, todos possam sentir a paz no coração. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Por favor, fiquem sentados, todos serão chamados para o passe, tá bom?